Muito bem, olá meus amiguinhos, como é que vão? Tudo tranquilo? Tudo numa boa? Agora, neste momento, estamos ao vivo, então seria uma boa noite, mas depois esse programa vai ficar gravado, então vai ser bom dia, boa tarde, boa noite, tá? É o programa Meus Amigos, mais uma vez uma biografia, uma história muito interessante, muito bonita, uma história de superação, né? Hoje nós vamos conversar com o Volmir Miro, ou Volmir Melo, como ele se apresenta nas redes sociais, tá? E lembrando sempre que esse programa agora está ao vivo na página Meus Amigos do Facebook, depois ele vai subir para o YouTube, depois ele vai ser distribuído na Tri TV, vai se rodar na Tri TV, onde lá no canal 1 da Web RS nós temos 30 mil assinantes, uma média de 100 mil visualizações mensais, e o programa vai ficar rodando lá e depois vai ser distribuído também nas redes sociais da Tri TV. Tá bom, gente? Então agora nós vamos conversar com o Volmir, vamos bater um bate-papo com ele muito legal, uma conversa muito reveladora, tá ok? Muito bem, vamos convidar então o Volmir para entrar aqui com a nossa conversa. Boa noite, Volmir, como é que vai? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo bem, Jair, como é que está? Cara, em primeiro lugar, eu queria te agradecer essa oportunidade que tu está dando para o programa Meus Amigos de bater um papo aqui, através da sugestão, através da nossa amiga Sheila, que tem uma visão, ela consegue enxergar longe, ela viu que a tua história é uma história muito importante de ser divulgada, né? A tua história tem que ser contada. Então, queria agradecer essa oportunidade de poder ser contada aqui, né, no nosso Meus Amigos aqui. Antes de mais nada, Volmir, já vai começar a contar a tua história. Tu é gaúcho, né? Tu veio de onde? Gaúcho. Boa noite, Jairo. Boa noite a todos. Um abraço para Sheila. Sheila, brigadão pelo convite. Sim, sou oriundo do interior gaúcho. Sou natural da cidade de Passo Fundo. Tenho 47 anos. Gaúcho. Gaúcho de Passo Fundo. Coisa boa. E vim do interior com a família, né? Muito jovem, eu acho que 10 anos, talvez. E as coisas não aconteceram da maneira em que hoje, observando e olhando para trás, da maneira em que deveria ter acontecido, né? E diante desse convite, fica aí a minha gratidão e estou à disposição, vamos conversar aí, tenho certeza que a gente tem bastante coisa para falar e fica à vontade. Perfeito, queria dar uma boa noite então para a Joana, para a Vilma, para a Roseli, para a Andréia, que estão nos dando boa noite aqui, podem participar à vontade, gente. O Volmir vai contar... Beijo para todo mundo. E o Volmir vai contar a história dele e vocês podem fazer perguntas, tá? Fiquem à vontade. A Eronilde também está dando boa noite. Muito bem. Volmir, a Sheila me contou a história, né? Ó, a Luciana também está dando boa noite. Muito Luciana. A tua história é uma história de superação, vamos resumir assim, né? Dá para dizer que é uma história de superação. Superação parece, sim, um termo que depende muito só da gente, né? A gente se supera. E talvez eu não sou muito bem esclarecido, né? Eu tenho pouco estudo, então talvez eu não deixe muito claro o que eu realmente quero te falar. Mas assim, ó, superar fica legal, é bem legal, a gente supera todos os dias com muita força, com muito querer, mas eu acho que isso foi realmente uma conversão, uma mudança de curso, aliás, por duas vezes, foi uma redenção, foi um retorno às origens, né? As origens, porque a gente vem de uma família muito simples, mas que ao longo do tempo, com essa simplicidade, com muita determinação, coragem, esforço, todos somos 3 filhos hoje, todos conseguiram
se destacar profissionalmente, montaram suas famílias, enfim. E lá, muito cedo, na adolescência, eu já tinha essa tendência, talvez, ao erro. Sei lá, a gente, em hipótese alguma, jamais eu vou querer culpar alguém ou alguma situação, mas a gente olhando hoje consegue sim distinguir exatamente aonde foi, né, o desequilíbrio, e partimos muito cedo, na década de 80, que era uma coisa muito, né, não tão natural. Partimos para um lado bem escuro e obscuro. E lá, acontecimentos trágicos, a máxima do plantio-colheita, né, não tem como fugir, né? Então, mas tudo começou bem na adolescência, muito bem na adolescência, onde a gente começou a ser extinto do currículo escolar, algumas matérias que até no meu ponto de vista era muito importantes, né, e que em seguida também já me afastou da escola, muito cedo, coisa que depois também se retomou, né, fez o que se era possível com a ajuda daquelas pessoas que fazem parte da família e que, sem dúvida, as duas pessoas mais importantes hoje são as duas irmãs, né, beijo, Cleida, Vilma, obrigado por tudo, deixar aí registrado. E dali para frente foi ladeira abaixo. Foi uma vida completamente desregrada. Para o público entender, então, a tua história começa, essa tua história que tu vai contar agora para nós aí, começa na tua adolescência, quando tu se afastou um pouco da vida escolar e se envolveu com a meninada lá das drogas. Assim, a gente desde muito cedo, e tem hoje, inclusive, um grupo de amigos daquela época, a amizade que comemoramos esses dias aí num encontro, 30 anos, há uns 3 anos atrás. Então, assim, a gente tem um grupo ali de 10, 12 meninos e meninas, hoje com 50 anos ou um pouco menos, que fizeram parte da minha história e que nada tiveram a ver com isso. Então, foi exatamente naquele ponto da idade, naquela época, mas em lugares e situações que eu mesmo criei, que eu mesmo fui buscar, né? Então, o afastamento das crianças mais corrigidas pelos pais e corretas, eu não via muita graça, eu preferia estar onde a adrenalina fosse maior, e muito cedo, muito cedo, eu tive contato com o álcool, e me tornei um alcoólatra desde sempre. O álcool foi a minha droga de entrada durante 25 anos, e aí as mais diversas situações, né, complicadas. Só que durante anos a gente conseguia conciliar o trabalho, eventualmente fazer um cursinho à noite, porque usava alguma coisa que não era tão em excesso, nem tão frequente, como toda a história desse setor assim começa, né, aos poucos. E só que, no meu caso específico, isso foi muito rápido, muito rápido. E foi aonde, para a gente se situar, onde que tu viveu? Nós viemos de Passo Fundo e demos uma passagem muito rápida por esse bairro que eu moro hoje, né, que fica na cidade de Alvorada, mas em 85, mais ou menos, se eu não me engano, 86 talvez, a gente foi morar no Jardim Leopoldina, que é um bairro da Zona Norte, né, que hoje acho que faz parte da grande Rubem Berta ali, e sem dúvida um dos maiores e mais populosos bairros. Então, assim, o que fazia fronteira com o bairro, o que dividia o bairro, era uma avenida que à noite era, desde aquela época, já não sei se hoje, e não faço questão de saber também, mas era uma zona assim, pioneira no tráfico de drogas, na prostituição. Então, à noite,
se encontravam por ali pessoas das mais diversas espécies, e era onde eu me sentia melhor. Uhum. Então ali foi naquele local ali, no Jardim Leopoldina, na avenida principal, eu acho, do bairro ali, né? É ali a Baltazar, né, que traz o acesso a Alvorada. E esse bairro, logo em seguida, eu acho que no ano de 86 mesmo, eu tenho essas coisas todas bem especificadas e escritas, mas hoje, como a gente veio bater um papo bem descontraído, aí a gente não traz datas com exatidão, mas provavelmente em 86 ou 87 que houve aquela ocupação ali da Coab Rubem Berta, do lado direito e do lado esquerdo, quando se entrava no bairro, já tinha moradores ali eram os meus amigos. Eu já estudava na escola, aonde posteriormente houve a invasão, e daí veio gente de tudo que é lugar, né? De todas as etnias e etc. Então, da noite para o dia, o bairro acordou, sei lá, com 10, 15, 20 mil pessoas, talvez a mais. Sim. E as coisas explodiram, porque daí a gente éramos os remanescentes, né? Os pioneiros, os primeiros. E desde muito cedo, já no colégio, fazia as amizades também peraltas como a gente, uns um pouco mais audaciosos, logo já se tornaram pessoas de respeito na criminalidade, e a gente foi no mesmo leva com o mesmo intuito, né? Status, fama, burrice, sei lá, como que tu queira entender, e isso foi bem desgastante, principalmente para a família, né? A família deve ter sofrido bastante, ter sido contrário a tudo o que via, e felizmente o amor venceu, né? Ele não deixou de existir nunca, porque depois veio etapas ainda piores. Vieram momentos... Vamos falar dessa etapa inicial aí, então. Para a gente poder fazer uma boa avaliação daquela época. Porque hoje, por exemplo, hoje tu tem entendimento do que aconteceu na tua vida. Mas qual era o teu sentimento naquela época? Por que, por exemplo, por que era bom estar naquele meio? Por que era bom estar no meio daquela história toda? Porque talvez, por aí, assim, a gurizada vai entender também por que a gente pensa diferente depois que a gente fica adulto, amadurece, né? O que a gente gostava de fazer assim, Jairo, tipo as dores no corpo que os velhos reclamavam, né, e a gente não sentia, e essas coisas. Então, hoje passado tudo isso, e já com esse tempo que estamos aí nessa nova vida, a gente consegue refletir com mais clareza. E, sem dúvida nenhuma, o contato primeiro, o que mais colaborou para que as coisas acontecessem foi a vulnerabilidade, né, meu? Foi a ideia de que sabemos tudo, de que o mais velho está caduco e o mais novo ainda não está ligado. Então, quem sabe sou eu e vamos embora. Esquecendo que na adolescência e pré-adolescência, quem entra em fria, quem passa vergonha, quem é a família, é a mãe, é o pai, são os irmãos mais velhos, mas a ideia naquele momento era... A música já te trazia uma ideologia de liberdade, não liberdade, mas de liberalidade, de liberalismo total. Então, a gente se enquadrou nessa aí, se deixou levar por aquilo que o artista que estava fazendo sucesso falava, o que a televisão mostrava e continua mostrando, hoje com mais clareza. Tem coisas que na minha época já era um absurdo para minha mãe, por exemplo, ver. E que para mim, poxa vida, né? E hoje eu fico apavorado com coisas que vejo. Mas naquela época, aquela visão
digamos assim, ó, não querendo entrar na política e entrando devagarinho, aquela visão de esquerda, que eu tenho milhares de direitos e não tenho deveres. Então, tipo, a mãe tinha que trabalhar incansavelmente. Irmãos, irmãs já tinham suas atividades. O pai, em casa, pouco vinha, o nome dele era trabalho desde sempre. Se teve milhões de erros, é outra história, mas sempre trabalhou, sempre ausente. A mãe sempre ocupada, os irmãos, cada um já cuidando de suas vidas. Opa, deixa eu ver o que estão dizendo ali na televisão, o que é moda, como que eu vou agradar a galera? Como que eu vou me sentir melhor diante dos amigos? Essa impressão que eu gostaria que realmente você tivesse falado. Você viu que você citou várias situações para que colaborassem para que aquele menino que estava vivendo aquele momento lá fosse buscar um refúgio, uma sensação de liberdade, ou sentindo a falta da proximidade do pai, que só trabalhava, ou do alerta da mãe, ou dos irmãos ficarem atentos ao que estava acontecendo com aquele menino, né? Por que eu estou te falando isso? Porque eu sou de uma educação, eu tive uma educação muito rígida, ao mesmo tempo muito libertária, tá? Minha mãe sempre me ensinou as coisas de forma clara, nunca me escondeu nada, mas ao mesmo tempo me cobrava muito. E eu fui educado num colégio adventista, que é muito rígido, né? Então, por exemplo, com relação à questão de drogas, eu cresci no meio de drogado, né? Meus amigos eram tudo maconheira, e eu nunca fumei um cigarro na minha vida. Eu não sou careta total, né? Mas o que aconteceu? Vou usar o meu exemplo e, ao mesmo tempo, exemplos de amigos meus, tá? Para encaixar na tua história. O que aconteceu comigo? Eu fiquei com medo. Eu tinha medo, entendeu? Eu achava que, nossa senhora, se eu fosse fumar um cigarro, eu ia morrer. Minha mãe ia me matar. A sensação que eu tinha, assim, a coisa mais pecaminosa que eu podia fazer na minha vida era fumar um cigarro ou, sei lá, qualquer outra coisa, entende? Então, isso segurou. Eu falo do fundo do meu coração. A sensação que eu tenho é essa, que eu nunca me meti com cigarro ou qualquer outra coisa, porque eu tinha medo. Entendeu? Medo da rigidez da educação da minha mãe, da rigidez da educação do meu colégio, e eu tinha uma mãe vigilante. Entende? Meu pai também vivia trabalhando, vivia viajando, mas eu tinha uma mãe vigilante. E eu tinha irmãos, né? Então, um cuidava do outro, né? Então, eu acho que eu tive uma sorte aí, eu tive uma boa sorte de estar antenado, assim, entende? Com essas coisas aí, ou pelo menos a minha família está antenada. E hoje, eu sou pai hoje, né? Hoje meus filhos são adultos, eu tenho uma menina de 4 anos, mas eu tenho filhos adultos, que vivenciaram situações iguais, do mesmo jeito. Só que como eu me separei muito cedo da mãe dos meus filhos, adultos, o meu filho mais velho experimentou isso. Meu filho mais velho experimentou a droga. E eu vou te contar o que eu fiz, tá? Quando a gente descobriu, porque na verdade assim, ó, como eu trabalhei na noite muito tempo, eu fui DJ, fui técnico de som, eu conheço todo esse mundo aí, conheço todo esse mundo. E sempre fui careta, e nunca me misturei, estava lá no meio. Então eu sei localizar, assim, sabe? Tu bate o olho, tu sabe, né, Valmir? Tu bate o olho, tu sabe, esse cara aí tá, né? Tu sabe direitinho. E eu vi uma foto do meu filho um dia no Orkut, essa época de Orkut, que ele estava numa festa lá e ele estava com o rostinho, as bochechinhas rosadas, assim, sabe? Tinha 15 anos, as bochechinhas estavam rosadas demais, assim. Eu pensei, esse guri tá bebendo. Pensei comigo assim, esse guri tá bebendo. Aí liguei para a mãe dele e disse assim, ó, o Lucas tá bebendo. E ela, não, capaz, o Lucas não gosta nem de cigarro, não gosta nem de fumo perto dele, não sei o quê. Não gosta. Não deu outra. Dali uns meses a gente já viu o que estava acontecendo. O que aconteceu? A gente se separou e aí eu não sei, isso eu responsabilizo eu e a mãe dele, né? Nós dois, acho que tratamos de ficar no embate e esquecemos de quem tinha que cuidar mesmo. Quem é que adotou ele? Adotou ele o cara que abraçou ele. Vamos tomar um traguinho para ficar feliz.
e ele foi adotado pela turma, né? E aí os pais já ficavam ali de besta. Então, o que eu fiz? Quando a gente descobriu o que estava acontecendo, eu chamei a mãe dele, chamei ele e disse assim, agora nós vamos pedir desculpa para ele. Nós vamos pedir desculpa. Quem errou foi nós. Nós erramos de não estar perto dele quando precisava. Então, eu abri esse parênteses para te contar isso aí, para a gente meio que fazer um paralelo, assim, das histórias, né? Sim, sim. Por que a gurizada vai para esse caminho, né? São várias... Na verdade, não existe uma regra. Não existe uma regra, assim, tipo, classe social, enfim... Eu conheci os mais diversos modelos de pessoas, né, obviamente, que foram por esse caminho, um caminho um pouco mais complicado, né? Uhum. E é difícil para mim, nesse momento da vida, olhar para trás e procurar um culpado ou uma situação, enfim, é bem difícil. Agora, olhando daqui, eu consigo ver exatamente onde foi. E se na ausência da mãe, que Deus a tenha, é porque a alimentação dos filhos era mais importante, porque o pagar as contas era mais importante, então não teria como. E 90% dos meus amigos tinham repulso, né? nem curtiam isso. Tinha 2 ou 3 que a gente já se sentia melhor de, né, dar uma banda e aproveitar de uma maneira diferente. Isso com 15 anos, porque dia desses, num encontro dos amigos aí, conversando com uma das amigas que são fantásticas, todas elas, todos eles, são pessoas que eu amo de verdade mesmo. Se citar nomes aqui, eu posso esquecer de algum e fica ruim, mas a menina, que hoje é uma senhora, né, me falou que detestava de ir à festa onde eu estivesse, porque eu estava armado, com 15 anos, com 16 anos, talvez, no máximo, porque era a minha segurança, porque nessa idade já estava passando do momento em que eu era usuário, alguma coisa eu tinha que fazer para sustentar meu vício. Geralmente, a pessoa, quem assistiu um filme brasileiro aí que eu achei show de bola, até nada engraçado, mas muito engraçado, do Melo, Meu Nome Não é Johnny. O cara vendia toneladas de droga, só que ele consumia tudo que ganhava. Então chega um momento que dali tu não consegue mais lá o que tinha. Tinha trabalho, sim, a mãe, o pai, os irmãos também pegaram pela mão aos 13 anos e levaram até o primeiro emprego, até o segundo, terceiro, quarto ou quinto, porque não tinha estabilidade nenhuma, mas insistiram por diversas vezes que, olha, esse caminho aqui é melhor, mas não era o que se via na televisão, ou até já aonde o dinheiro rolava em maior quantidade, oriundo do crime, as pessoas se vestiam melhor, as pessoas usavam um tênis de marca melhor, os caras tinham... Então, isso desde cedo, a própria televisão já mostrava que, né, e ao longo do tempo isso foi se constatando na prática, que o crime compensa, onde as punições, elas geralmente, se tu é um cara influente, elas inexistem, e se existem são pequenas provas. Então, o que se via na televisão, ou o que se via no microfone de um cantor, se ouvia um lado bom do liberalismo, que era: vamos embora, vamos fumar, vamos cheirar, vamos roubar, e a vida vai ser mais prazerosa assim. E sempre tem aquela menina que gosta, que admira, tem o parceiro né, que não faz parte das amizades que prevalecem até hoje, mas muitos pelo caminho me disseram: meu, tu é o cara, ó. E lá com 15, 16 anos ouvir isso,
a última coisa que, a partir dali, teve importância foi o que a sabedoria das irmãs falavam, o exemplo do pai e da mãe mostravam. Então, com nenhum intuito de culpar ninguém, mas da mesma forma que se é hoje, da mesma forma que se perde o Lucas, e um abraço para o Lucas, teu filho, e Lucas, meu filho também. O meu filho mais velho se chama Lucas, e ele também tem um filhinho que chama Luca, aí sem um S, um abraço para ele. E a fórmula usada é a mesma, ou era a mesma, a gente não sabe ainda pela transição que vivemos e por tudo que pode acontecer nesses dias próximos aí, que eu vejo como muito importante. Não quero induzir ninguém a nada, absolutamente. Tudo que aqui for dito é dito referente à minha vida e referente àquilo que eu penso e que serve para mim, e louvado seja Deus por isso, que eu estou aí, lúcido, estável num emprego, que foi o que deu para conseguir aos olhos natural, mas que para mim é uma satisfação enorme exercer a minha profissão e cuidar das outras pessoas como a gente vem cuidando. Mas o declive, o erro, o ponto é exatamente como hoje. Vem desse princípio que o meu pai conservador não sabe nada, que a minha mãe conservadora está de bobeira, que a galera da noite está mais esperta, sabe? Então, assim, o pai presente, a mãe presente, a cobrança, a regra, isso tudo é muito importante e talvez seja o mais importante, mas isso não quer dizer que vá garantir a lucidez do teu filho ou o comportamento do teu filho, porque hoje tu vai e desculpa até, de repente, não sei se pode falar isso, mas hoje tu vai numa universidade federal e o que tu mais ouve é que, né, as coisas não são bem assim, que a gente precisa lutar pela liberdade de fazer aquilo que a gente quer. Tu me lembrou e isso tu me lembrou de uma coisa que eu tenho propagado por aí quando a gente entra nesse assunto da questão do consumo de drogas. Vamos citar o exemplo da URGS mesmo. Da URGS. Eu cito o exemplo da URGS. Nós já vivemos um problema seríssimo daquele estudante que se forma e vai exercer sua profissão, porque ele é oriundo, tomara que não seja na sua maioria, mas eu já experimentei formandos, profissionais recém-formados pela URGS, que são doutrinados e vêm daquela turma do DCE. Conhece o DCE da URGS lá? Claro. É uma vergonha aquilo lá. É uma vergonha. Isso é bem complicado de se falar, mas tu sabe que dia desses, falando com um policial militar, eu descobri que a polícia militar, a nossa aqui, gaúcha, a brigada militar, não pode intervir nas coisas que acontecem lá dentro da URGS? Eu sei. E somente a Polícia Federal? Só a Polícia Então, Federal. Quer dizer, esse amigo meu, esse conhecido meu, ele é da Polícia Militar, e num dado momento precisou ir lá para ver alguma coisa do filho dele e viu aquela situação e tipo, tentou argumentar, né? Diz, olha, pessoal, quem sabe aqui não é a totalidade das pessoas que concordam com isso, quem sabe vocês acham aí um lugar mais discreto. O cara disse, vai, sabe? E ele disse, eu como policial, tô te pedindo. Daí o cara disse para ele assim, então eu vou lhe dizer uma coisa, a Polícia Militar dentro da URGS não dita ordens, não. Então, assim, a gente não concorda nem discorda de nada, muito em público, porque está tão difícil que capaz de dizerem que a gente está mandando matar todo mundo, radicalizando, e não é isso, não é isso.
A gente parte de um princípio de hoje saber exatamente o que é certo e o que é errado. A gente vive com uma dificuldade extrema com essa bagagem que traz nas costas, lá daquele tempo, e ao longo dos 25 anos fazendo esse tipo de coisa e achando que nada vai acontecer, porque realmente nada vai acontecer no âmbito judicial ou humano, na justiça humana. Mas uma coisa é certa, meu, que isso não vai acabar bem. Isso não vai acabar bem. E se continuarmos achando que o liberalismo é a melhor saída para uma nação onde 220, eu acho, milhões de cabeças pensam e cada um por um caminho, isso não vai acabar bem. Isso não vai acabar bem. Eles já começaram a criar minorias para defendê-las, coisa que lá não existia. Isso é um conceito marxista, né? O Marx, ele ensina a dividir para se empoderar, para tomar conta. Então, tu tem que criar grupos. Tem os negros, os gays, não sei o quê. Vamos dividir todo mundo? Vamos dividir, porque daí tu gerando conflito entre o outro, tu gera poder de um lado. Mas Jairo, olha só, é inconcebível. Tu não consegue admitir, lucidamente falando, uma pessoa sensata, ela não vai admitir que haja essa necessidade de separar em grupos, se já existe o princípio da defesa do ser humano em si. Somos eu, tu, a Sheila e todas essas pessoas que estão nos olhando idênticas, independente de cor de pele, de time que torce, de coisas assim, que a gente podia, inclusive, brincar. E hoje não se pode mais. Hoje, se eu falar... o que tu escolhe para a tua vida, eu não tenho nada que ver com isso. Por isso... esse Caminho Seguro, que é o projeto que a gente vai falar aí, se não hoje, em outra oportunidade, ele foca na criança. Queria mandar um abraço para a Lívia, talvez ela não esteja nos acompanhando, mas vai olhar em algum momento, porque ela faz um trabalho com as crianças fantástico, que a gente participa, e que nela está a saída, na criança. O adulto, se já escolheu viver dessa ou daquela maneira, eu não tenho a ver com isso. Já chega a ter que cuidar da minha vida. Então, a vida dos outros, elas não interessam a ninguém, mas o foco, aonde eu acho o ponto aonde foi perdido o fio da meada, lá naquela pré-adolescência e adolescente, e sem dúvida as crianças ainda menores, porque a cada ano que passa só não diminuem a responsabilidade criminal, porque o resto, tu vê crianças aí, e também não tenho nada contra a informática, a introdução da informática na escola, ou enfim, passar conhecimento para a criança através dessa precocidade que ela já vem. Então, para que estimular coisas que ela, no decorrer da sua vida, pode escolher? Ela pode escolher, ao longo da vida ela pode escolher se ela vai roubar, se ela vai traficar, se ela vai, enfim, ser outras coisas que não diz respeito a ti, nem a mim, mas são opções, escolhas. Quanto a isso, a gente não pode mexer, a gente não pode criticar, a gente não pode... nem sonhando condenar ou julgar alguém pelos seus atos, ademais eu, com toda essa tralha nas costas que tem que continuar caminhando. Agora, olhando para as crianças, eu vejo nelas um potencial, tanto para a pessoa que quer fazer o bem a ela, quanto usá-la como massa de manobra, ou até mesmo no avião, e volto a dizer, eu não tenho nada a ver nem com aquele amigo que escolheu viver no crime. Até fico mais à vontade diante do cara que bate no peito e diz, eu escolhi, eu vivo disso aqui, e vou te dizer uma coisa, Jair, eu conheço
os remanescentes, poucos, porque eles acabam se perdendo pelo caminho, mas eu conheço pessoas que ainda estão na criminalidade, alguns presos, e que hoje eu tenho certeza absoluta que se eles pudessem mudar o futuro do filho deles, para o filho deles não estivessem na situação que eles se encontram, eles fariam, velho. Eles fariam. Então, imagina uma pessoa do bem. Agora, eu fico puto, e me desculpa, com quem bota a cara e brinca de bom moço. Eu nunca matei, nunca roubei, nunca... que isso? Mas, bom, apoia quem distorce toda uma situação só para continuar no poder e aí te devolve de consolação um programa social benéfico remunerado. Grana, governo, estadual, federal, municipal, seja lá quem for, não tem que dar dinheiro para ninguém. Tem que passar conhecimento, colocar as crianças de 5 e 10 anos em turno integral na escola, trazer de volta a educação moral e cívica, organização social política brasileira, ensino religioso, Jairo. Ensino religioso, que a pessoa saía com uma base do bem e do mal. Eu lembro da professora falar sobre o mal e o bem, tinha-se uma base, independente da religião que fosse seguir. Ou se ateu ou ateia fosse, não interessa, mas saía com aquela base. Lembro-me com nitidez na adolescência ainda, ver as meninas do meu bairro indo para a escola, dentro da Coab Rubem Berta, para ter técnicas domésticas, Jairo. Os meninos tinham técnicas agrícolas. Entende o que eu estou te falando? Aí vem, eu não sei se pode falar nome, mas é complicado, porque aí tu tem um governo que a primeira atitude que tem é pegar um senhor como esse que concorreu na última eleição a presidente, o Haddad, e socar no Ministério da Educação, meu irmão. Sabe? Não tem cabimento o que foi feito. E no meu ponto de vista, repito, no meu ponto de vista, eles não agiram mal na educação. Eles fizeram exatamente aquilo que eles queriam fazer. Então, não foi porque o cara era burro e deixou e plantou 1.500 universidades em cada esquina aí, dando um estudo meio pau, te criando uma dívida para que tu... Sabe? Coisas que ofereceram em troca, dizendo que tu era necessitado disso. Então, jovens, crianças, pelo amor de Deus, ninguém precisa de nada de ninguém. Menos ainda do governo. O governo tem que passar conhecimento. Independente de Zico, Zeca, Zoca, Zuca, quem for. E aqueles que já tiveram a sua oportunidade e deixaram claro que vão trabalhar em cima desse liberalismo, vão trabalhar em cima dessa condição que tu pode tudo, que tu vai ser defendido. Não, tu tem os teus deveres. E tu vai ser defendido igual como qualquer outro ser humano. Todos somos iguais, independente de suas escolhas, do que resolver fazer, se é preto, branco, amarelo, gordo, magro, rico, pobre, homo ou heterossexual, não me interessa. Somos todos iguais, ninguém precisa ser defendidos único e exclusivamente porque fazem parte de um grupo. Para isso já tem o direitos humanos que me deixa aqui, ó. Deixa eu só fazer um comentário aqui, que a Joana tinha feito uma postagem aqui uns minutos atrás. A Joana colocou: muitos buscam nas drogas um refúgio para males que a vida lhes apresenta, e não tem resposta que buscam ou querem ouvir de alguém. Perdi amigos por causa dessa maldita droga. Parabéns para você que conseguiu dar a volta por cima e está vivo para contar essa história. A Sheila, nossa amiga: parabéns, meu amigo Jair, por dar essa oportunidade ao meu amigo Volmir. A Joana, os amigos traíras, né? A Ana Paula deu boa noite, a Rosi Vieira deu boa noite. Queria falar uma coisa, Volmir, tocasse no assunto ali, da questão, assim, de o que
por exemplo, assim, você forma a sua opinião baseado na sua história de vida, né? E diz assim, mas tem um cara aí que está na droga e ele, né, tá ali. Eu tenho uma visão um pouquinho diferente dessa questão de quem está na droga, quem não está na droga, se quem está certo, quem está errado. Eu dou o exemplo do condomínio, viver em condomínio. Quando a gente vive em condomínio é um pouco diferente de quando a gente tem a nossa casa, tem um terreno que tem no máximo um vizinho aqui, um vizinho do outro lado e um vizinho da frente. Quando tu mora numa casa que tu não tem regra de condomínio, a tua possibilidade de fazer coisas ali, até que pode até incomodar o teu vizinho, é um pouco maior, né? Mesmo não podendo fazer, mas tu faz. Quando tu mora em condomínio, tu tem que seguir regras, né? Não, tu não pode tudo. Chega às 10 da noite, tu não pode ficar fazendo barulho, porque tu tem um vizinho próximo a ti, né? Então, com relação ao consumo de drogas, é a mesma coisa. Nós vivemos em sociedade. Nós temos uma sociedade constituída. Essa sociedade tem regras. Portanto, quem vive fora da regra está fora da sociedade, né? E aí vem as questões todas penais de quem infringe uma lei. Então, eu, por exemplo, assim, eu não consigo concordar, em hipótese alguma, que uma pessoa ela possa ter o direito de estar no tráfico ou eu não posso concordar. Porque no momento que ela está no tráfico, ela está gerando um problema social gravíssimo para aquele que não está. Parece que não, mas sim. É aquele clichê que todo mundo fala, né? Que o consumidor, por exemplo, o consumidor, quando ele vai comprar a buchinha dele lá, ele está financiando o quê? A arma. É um clichê isso aí? Já é um clichê essa frasezinha? É, mas é uma verdade. Ele está financiando aquela arma que vai me dar um tiro daqui a uns dias. Entende? Então, viver em sociedade é viver abaixo das regras, pelas regras. Então, se o cara está consumindo droga, ele está incentivando o crime. Então, eu acho que eu não consigo, por exemplo, eu não consigo achar normal, apesar de que está normal, né? Tá normal. Natural não é. Eu acho mas assim é normal isso, porque a gente vive sob regras, pelo menos teoricamente. Né? A mesma coisa, a mesma coisa, esses caras que estão na política e os grandes empresários, esses caras financiam as drogas também, né? É tudo um por debaixo dos panos, assim. Eu brinco que as pessoas vivem no mundo do perlim-pim-pim, todo mundo faz de conta, né? Então, tem o pessoal que faz de conta que o tráfico não tomou conta de tudo, que o tráfico está na escola, que o tráfico está na política, que o tráfico está na vida de todo mundo. As instituições que governam as nossas cidades, nossos estados, nosso país, fazem de conta que está tudo bem, mas se tu vai num determinado local aí, eu posso até citar, eu conheço, como, por exemplo, onde era o Reduto do Xande, ali na Princesa Isabel, ali tinha armamento, até pouco tempo atrás, que derrubava helicóptero. Só que todo mundo faz de conta que não tem. Entende? Todo mundo faz de conta, não, capaz. Né? Imagina. Isso é tão grave que ele passa daí para um âmbito um pouco maior, assim, na questão da criminalidade conivente. E isso a gente tem que ter muito cuidado para falar, porque daqui a um pouco pode pensar que a gente está acusando alguém ou determinado grupo, enfim. A droga, a gente vem falando dela já há alguns minutos, mas ela, na verdade, assim, Rogério, ela é consequência de um coração sem Deus, né? De um coração mente, racional, porque coração pulsa sangue, ponto final, não tem mais nada de sentimento. Como é que vai caber sentimentos ali? Então, o racional da pessoa, ele sem Deus, ou ele mais vulnerável, ele fica exposto a uma presa mais fácil. E na adolescência isso acontece com muita frequência, porque a curiosidade vai levando. E os grandes do tráfico e do narcotráfico não querem nem saber disso, né? Eles querem o retorno que essa venda de drogas dá. Então, drogas
para o conceito judicial, criminal, enfim, é uma coisa proibida, primeiro, né, proibida, mas eu entraria, e fiz assim no início do nosso bate-papo, com o álcool, que, no meu ponto de vista, é o que, talvez o único que altere realmente o comportamento do indivíduo. E ele é vendido em tudo que é lugar. Então, a droga, num conceito criminal, ela é, sim, proibida, etc. e tal, mas nós temos também, como eu, Volmir, tenho ela como consequência da vulnerabilidade do ser humano. Porque a pessoa, que nem alguém falou aí, um parente caiu na droga. Aí a pessoa mais velha, a pessoa já estabelecida, pode ser sim uma fuga, pode ser sim um consolo, pode ser sim o que tu quiser nomear. Mas lá na curiosidade é muito mais fácil. É muito mais fácil pela vulnerabilidade. E aí tu começa a ver séries e minisséries, jogos online, que tudo é possível, que tudo pode, que tudo... Então, esse conceito criminal a gente já começa a ver na prática não funcionando. Então, a curiosidade do experimentar é mais rápido, é mais precoce. E lá na região periférica, na favela, crianças de 4, 5, 6 anos, e eu te falo porque vi, não estou te falando porque me contaram, eu te falo porque vivi lá na região periférica, lá na favela, as crianças de 4, 5, 6, 7, 8 anos já são usadas no tráfico de drogas. Isso aí é claro. E te digo mais, uma coisa que me deixa triste é que o iniciar da sexualidade, principalmente das meninas lá, começa mais cedo também, estimulada por este liberalismo, que olha que amor, dançando essa porcaria de funk aí, que deve sustentar famílias também. Daí a gente já entra num outro âmbito, que se essa música deve ou não ser consumida, enfim, mas a apologia ao crime, a exploração sexual de crianças, meu irmão, de crianças não, né? Cada um com as suas escolhas, cada um com a sua vida, repito, porque a gente mora numa comunidade, a gente também tem amigos comerciantes, enfim, a gente tem amigos em todos os setores da comunidade, e não estamos aqui querendo que as pessoas façam da maneira em que a gente enxerga. Mas bulinar crianças é o que me deixa mais chateado, e naquele momento da minha vida, possivelmente, se eu não tivesse tanto acesso a esse liberalismo, ao tudo pode, talvez fosse diferente. O que eu não faria nenhum esforço para mudar, porque hoje eu trago comigo uma vida totalmente regrada, sou taxado por muitos amigos, ainda não tenho namorada por causa disso, porque minhas regras pré-estabelecidas lá na decisão de mudança de vida, de entrega da vida a Deus, de confiar que as coisas iam acontecer da melhor maneira, de lá para cá ninguém mexe em regras minhas. Mas eu também não quero mexer em regras de ninguém. Só quero deixar sempre claro, e vou trabalhar muito para isso, que as crianças sejam preservadas disso, sejam instruídas a buscar conhecimento, sejam convencidas de que trabalhar é melhor do que vender droga na esquina, porque hoje tu tá de Nike de R$1.000 nos pés, e amanhã tua mãe tá te enterrando num caixão que a prefeitura deu, porque a parceria, mano, o máximo que vão fazer é ir lá cobrar, com esse lance que tá aí, de arrancar a cabeça e etc. Exatamente. Sabe? A gente até foge um pouco daquilo que a gente gostaria de estar falando, mas Deus sabe de todas as coisas, e tenho certeza. Volmir, importantíssimo falar sobre isso. Sobre essa questão do álcool ser a porta de entrada, a gente tem um problema aqui no Brasil, que é as nossas leis. As nossas leis são muito brandas.
São muito brandas. As pessoas acham que reclamam de qualquer coisa aqui. Mas vai para o Canadá. Vamos comparar Canadá com o Brasil aqui. Se tu é pego dirigindo um carro alcoolizado, tu paga aí R$3.000, teu carro é recolhido e tu vai ficar 1 ano sem carteira. Mas a tua vida vai continuar normal. Aqui no Brasil. Né? Tu paga R$3.000, recolhe o teu carro, tu vai ter que pagar guincho, recolher, não vai poder dirigir, vai dizer que é reciclagem, fica 1 ano fora, depois tu volta. No Canadá, se tu for pego dirigindo, bêbado, tu é preso, tu não vai mais dirigir. Quando tu voltar da prisão e tu vai começar a dirigir, é instalado um sistema de funcionamento lá, que é um bafômetro, que tu tem que soprar ele para o carro ligar, senão o carro não liga. Assim, tipo, se esse equipamento chegar no Brasil, nós vamos burlar ele também, certamente. Sabe? Esse politicamente correto que eles deram o apelido agora recentemente para o jeitinho brasileiro, isso aí é uma arma. Isso as pessoas usam de trampolim, sabe? Tipo o álcool, qualquer coisa que tu fizer sobre o efeito do álcool em alguns países de primeiro mundo, tu já é penalizado. Exatamente. Vai preso, vai pra cadeia. Hoje tu sai aí, tu me desculpa o termo, mas tu pega bêbado transando com garotos e garotas de programa pela esquina. É só tu subir em direção a Farrapos, aqui em Porto Alegre, tu vai ver. Exatamente. Então, assim, ó, e as pessoas acham bonito isso. E aí eu vou ter amigos amanhã dizendo que eu sou contra, que eu sou conservador demais, que eu não estou olhando para o que eu vivi. Um dia desses, num desses confrontos que eu não fujo, a pessoa teve a audácia de me dizer assim, mas tu não tem medo que o teu passado venha à tona? Já não é tudo que eu quero é que saibam de onde eu vim. Então ela vai jogar a meu favor falando do meu passado. Agora, eu estou há 4 anos de volta na comunidade onde eu fiz as piores merdas, e desculpa novamente pelo termo. Pode falar. Estou há 4 anos aqui, e se alguém tiver algo para me falar desse tempo, está mentindo. Senão eu não colocaria a minha cara aqui. Perfeito. Foi lá em 2013 a minha última prisão na cadeia pública de Porto Alegre, nomeada assim hoje, na época, Presídio Central de Porto Alegre. Uhum. Nenhum amigo me levou nada. Nenhum. Então, lá dentro eu tive o conserto, lá dentro eu fiz um exame de consciência. Diz que o sistema carcerário no Brasil ele não recupera, e certamente não recupera, pela superlotação, pelo tratamento, enfim, pela carência, não recupera. Mas se o indivíduo lá estiver, por ter cometido um crime, começar a se arrepender daquele crime, fazer uma autoanálise da sua vida desde um pouco da lei, depois da concepção, onde tu começa a recordar, tu vai encontrar onde foi o erro, aonde tu continua errando, e aí depende de ti. Continuar errando ou não continuar errando. E em 2014... eu tive, e não sei se já posso entrar falando nisso, mas gostaria de falar tudo de uma vez, né? Sim, em 2014, eu saí da cadeia pública de Porto Alegre com a condicional de ir tratar dessa dependência. Então. E eu creio que era resposta de oração, porque eu clamei dentro daquele horror lá, nunca sofri uma opressão, porque caí lá dentro com a moral que eu tinha na rua. Sim. Então fui respeitado, então me dispuseram de coisas que havia necessidade no momento, tive visitas, não quis mais aquela vida. E num acordo com Deus, que eu acredito nisso, num acordo com Deus, eu me propus a Ele que se eu tivesse uma chance, realmente eu ia mudar a minha história e ia voltar e tentar abrir os olhos ou dar o meu exemplo de vida dos erros para que se evite que aconteça. Eu não estou aqui para cobrar de ninguém. Eu não quero que filho meu ou filho de amigo meu passe por aquilo que eu passei para poder se antenar e querer uma mudança realmente.
Isso que eu ia te perguntar, Valmir. Tu consegue saber exatamente qual é o momento que tu começou a dar essa virada na chave aí? Sim, certamente. Sei exatamente a hora, sei o local da decisão. Da decisão. Porque o restante, isso é gradativo. Isso é lento. Isso é lento. Tu readquirir a confiança de alguém que tu magoou, que tu ofendeu, isso não é assim como as pessoas pensam. Então, para aí, vamos dar credibilidade para esse cara falar aí. Porque, afinal de contas, nesse tempo que eu tô conhecendo, que eu tô vendo, ele não me deu nenhum mau testemunho. Vamos deixar ele falar um pouco, que é o que possa estar acontecendo hoje. Uma grande oportunidade da gente dizer aonde está o erro na minha trajetória e que possivelmente seja na trajetória de alguém que esteja nos ouvindo. Mais especificamente nessa galera que acha que sabe de todas as coisas. Sim. Né? Que tem pais e mães que olham para mim, Valmir, e dizem: esse cara aí tá louco. Agora a criança não pode nem dançar funk. Que isso? Tava aí vendendo cocaína aí na esquina aí, com 2 pistolas na cintura, que é caso de comerciante aqui do bairro, que possivelmente esteja ouvindo, que viu, quantos amigos viram, e depois bêbado, depois rastejando atrás de uma pedra de crack. Sabe? Então, para aí, alguma coisa tem fundamento. Agora, o que eu quero deixar claro é que para minha vida e que possivelmente possa se enquadrar em alguém. E com certeza o olhar de direita me leva a ter um pouco mais de sensação de segurança quanto às crianças, a geração vindoura. Não quem está aí já e sabe de tudo e acha que pode tudo. Valmir, a Sheila está lembrando a gente aqui que a gente tem umas fotos aqui para te mostrar da tua trajetória. Tem fotos? Tem fotos, vamos colocar? Fica à vontade, eu não sei quais fotos, não tem nudes, né? Não. Então, bora. Vamos lá então, está carregando aqui agora, está carregando o arquivo. Tem algumas fotos. Eu tenho alguns agradecimentos. Essa foto, o que a gente pode falar sobre essa foto? Essa foto, cara, essa foto eu cheguei, é aniversário de uma das sobrinhas que eu não vou lembrar, mas possivelmente seja da filha do meu cunhado que gostava de tomar um whiskyzinho, que tomava o whiskyzinho dele e depois ia dormir. E eu ficava ali. Eu não sei se não é um baseado na minha mão ali, mas acho que não, na frente da família acho que eu não faria. Mas era uma época em que a gente, aqui no meu bairro, eu era bem conhecido. Eu era bem conhecido nessa época aí, talvez com 25 anos. Perfeito. E essa aí? Essa ela vem como o momento crucial na decisão de estar aqui hoje, em Alvorada. Porque esse cidadão de preto atrás de mim, Sandro Moura, ele é meu irmão do coração. Ele é um pastor missionário da cidade de Gramado, que nesse momento que eu estou falando ali, nós estávamos em Pueblo Belém. É um distrito, um vilarejo, próximo a Salto, no Uruguai. Mas hoje ele está numa outra cidade que os nomes lá são meio estranhos, mas eu acho que é Friburgo, sei lá, Erburgo, alguma coisa assim. E nesse momento, eu estava há 2 anos, 1 ano e pouco, na comunidade e aceitei o convite dele. E daí no pessoal da igreja lá de Gramado, levantou-se a grana para que eu pudesse viajar. Não sendo suficiente, como sempre, a minha irmã me disse, vai, e me deu o dinheiro, e foi uma bênção, foi lá que tomei a decisão. Tomei a decisão, não. Eu disse para Deus que se fosse para eu voltar, realmente que as coisas acontecessem assim. E lá mesmo, talvez o Sandro esteja vendo e ele vai se lembrar
membro da igreja, acho que, como eles chamam, um diácono, ele me chamou num canto e disse, olha, irmão, o teu negócio não é mais lá cuidando dos manos lá, não. Lá não é mais teu lugar é voltar para lá onde tu fez as tuas merdinhas e vai te retratar. E aí, voltando dessa viagem, eu cheguei no centro de recuperação onde eu morava lá e trabalhava voluntariamente. Teve um desconforto lá que eu tive certeza que era hora de voltar e voltei. E acredita, foi uma viagem, foi muito difícil. Lá isso tudo são noites que passei lá com a galera, uma casa que na época tinha capacidade para receber 42 internos e oscilava muito, assim, em tempos de noite quente, menos gente, mas no inverno chegamos a ter 50 pessoas lá, 50 irmãos, dependentes químicos, que chegavam fedendo, que chegavam sujos, não diferente de mim, óbvio. Não falo das coisas dos outros por serem dos outros, me comparo a eles nesse momento, e foi crucial na minha vida esse tempo lá, inclusive para conhecer melhor as pessoas. Perfeito. Isso foi depois, já estava aqui, eu cheguei aqui em 2018 e até o início da pandemia a gente é muita gente, eu podia ir passar o final de semana lá, dormir lá, sob o consentimento do diretor interno, do presidente, que hoje é emérito, eu acho, e as coisas mudaram muito. Alega-se que foi por causa da pandemia, né? E aí a gente acabou não participando mais dos encontros lá, onde eu tenho certeza a gente somava. Perfeito. Esse aí foi para selar uma inversão daquilo que eu vivi, porque esse senhor Márcio Leandro, ele é comandante do 24º Batalhão, responsável pela cidade de Alvorada, e onde eu fui na companhia de uma amiga fazer a cobertura de um evento. Cara, isso eu queria ter mais tempo para falar, porque eles são idealizadores aqui em Alvorada, mas isso é um programa mundial, chama ProERD. É um programa de consciência. Não é não use droga, saiba como agir nas situações, tudo levando ao combate ao uso de drogas. Mas nesse momento aí, ele parou a palestra que ele estava dando e apresentando as pessoas, porque a gente tem uma rádio que antigamente era comunitária aqui no bairro, a gente fazia muita coisa ali, voluntariamente. E eu não sei se ela foi privatizada, enfim, eu não sei como que é agora que se chama, né? E também não quero entrar nesse detalhe. Mas eu fiz alguns trabalhos com o pessoal ali, e num deles eu fui conhecer o ProERD, onde estavam se formando 600 crianças, e conheci o Major, e pedi para ele se tinha a possibilidade dele vir na rádio nos dar uma entrevista. E aí eu fiz a entrevista com ele, e no final da entrevista ele disse, eu vou deixar minha promessa aqui de trazer para o colégio do bairro, a escolha de vocês, o ProERD na 5ª série. Isso para mim foi uma vitória, e para todos os que estavam envolvidos naquele momento, tenho certeza. E aí nós fomos lá nesse dia para que ele apresentasse o programa para a diretoria da escola e moradores da comunidade. E nesse momento ele para o que ele está fazendo e diz, olha aqui, nós temos aqui o Volmir, daí lá da rádio tal, que está fazendo uma campanha de doação de alimentos. E aí o batalhão se uniu e trouxe. Cara, eles começaram a entrar brigadeando naquela sala com caixa, que deu 100 quilos de comida. E nessa campanha aí eu com uma amiga, Beijo de Barbosa, eu com uma amiga e a doação de 2 amigos, um deles, Rogério Abreu, Rogerinho, que está na Chapecoense desde sempre, me doou uma camiseta, e o Cleiton do Esportivo me doou outra. E a gente fez, eu e a Di, minha amiga Di, da D&D Tabacarias, fizemos do 000 ao 999 cupons, 1000 cupons, e a pessoa que me doasse 1 quilo de alimento levava o cupom para concorrer, ou seja, concorria quase nada. O quilo do alimento hoje é R$10, R$8, R$6.
mas a comunidade num todo entrou e arrecadamos mais de 900 quilos de comida, graças a essa atitude do Major, graças a cada um que levou o seu quilinho, a Sheila, a maioria das amigas que estão ouvindo, amigos que me chamaram, a rede de supermercados AMPA tem uma base aqui no bairro, que é da família Sonagro. Um abraço para o Valdecir e para o Vilmar, que sempre estiveram junto, inclusive foi um deles que ganhou a camiseta, e esse momento aí foi muito 10, foi muito massa. Houve amigos aí que disseram, olha como muda as coisas, né? Outra hora era a algema que ele estava botando ali. Essa foto. Essa foto eu não sei se teria autorização, se precisaria, mas eu tenho certeza que, cara, até abril, início de maio, eu era assessor comunitário de uma vereadora aqui da cidade de Alvorada. Hoje, na parte da tarde, eu liguei para ela e disse, olha, eu posso falar dos teus projetos na live de hoje à noite? Ela disse, deve. E essa foto é numa conquista da galera da causa animal pro município de Alvorada, que é de um castramóvel. Um castramóvel para a cidade. Que, claro, agora insumos e profissionais para trabalhar é outro custo, é outra dimensão, mas foi uma conquista nesse momento aí, e eu sou o cachorrão. Eu sou o cachorrão porque... a Oliane, a vereadora, ela está vereadora, porque ela é, como Fernanda Bonato, que há pouco deu oi aí, oi Fernanda, elas são protetoras de animais, como minha irmã Vilma, que está lá em Santa Catarina, possivelmente olhando a gente também, elas são protetoras de animais há 30 anos. Então, castração na cidade de Alvorada é primordial, é o foco no combate ao abandono e ao sofrimento dos animais, que crescem em números de rua, assim, ó, exageradamente. E nesse momento que o castramóvel chegou em Alvorada, nós temos uns amigos aqui da PET do bairro, da Pet Mania. Um beijo para a Vanessa, para o Cauã. Eles tinham essa fantasia ali e a minha irmã lembrou. Vai lá e pede, vê se eles te emprestar. Daí me emprestaram e disseram, cuide, por favor. E eu fui, foi o maior prazer fazer o cachorrão aquele dia ali. Era muito quente, mas me deu uma satisfação enorme. O filho fez proerd. E nesse momento, essa menina essa criança ia passando com a mãe, a minha irmã disse, estou aqui. Essa criança ia passando com a mãe, e se fosse o meu rosto que tivesse ali, certamente ela não ia parar. Mas ela parou e olhou para o cachorrão, e eu estendi a pata para ela, assim, e ela pegou, e a mãe dela disse, meu Deus, como se ela nunca fizesse aquilo. E o meu coração transbordou de gratidão, de alegria, e aí fizemos essa foto junto, fizemos tantas outras, e participo até hoje. Era assessor comunitário até abril, onde teve mudanças, e em desacordo com esse dinheiro público que é gasto tão excessivamente com o pessoal, que me deixou constrangido, talvez, e eu aproveitei o embalo e pedi a minha exoneração do cargo. Continuo fazendo as mesmas coisas que fazia com o salário no meu tempo vago, voluntário para a causa animal, e assim vai ser até que eu ache que deve ser feito. Perfeito. Isso não, isso tu pula. Isso é minha mãe e isso é foda. Eu sei. Isso não tem palavras. Sei como é que é. Essa é uma das pessoas, e deve ter, tu pode ir passando daí, porque talvez tenha mais fotos disso. Essa Di, que eu falei, a gente arrecadando lá no estabelecimento dela os alimentos, e as fotos, eu preparando as cestas, e cada manhã que eu passava lá para tomar um cafezinho, a caixa estava cheia, e a gente podia fazer sacolas, descer ali para aquela parte mais sofrida, né?
da nossa comunidade, e a gente pôde levar um pouquinho do que tinha, e foi, as pessoas, Jordão, falei com ele falei com ele ontem, Jordão é o cara responsável, junto com o Sandro Moura e com o Fabiano Vaslavic, que talvez deve ter fotos aí, responsáveis por eu estar aqui hoje, pelo empenho, pela paciência, porque eu era terrível. Lá naquele lugar, quando cheguei, eu já tive problemas. Essas são as sacolinhas sendo montadas. Essas foram as últimas. O que tinha na caixa no dia em que nós ia sortear a camiseta, eu subi lá nos amigos que tem o mini mercado lá, pedi umas sacolas maiores. Essas sacolas não são as de tamanho convencional do mercado, são sacolas um pouco maior, e consegui ainda fazer 11 sacolas dessas, que algumas foram deixadas ali no extremo do nosso bairro com uma amiga que faz serviço assistencial ali, e fiquei com 2 ou 3 no carro que sumiram. É muito fácil a gente encontrar alguém que precise. Minha irmã, no projeto Tampetes, que também é da Oliane Santos, também para causa animal, também onde a Fernanda Bonato é muito ativa, e os amigos que têm comércio e receberam a Bambona também colaboram. A gente troca as tampinhas por dinheiro, obviamente, mas converte em castração de animais de rua. E isso está crescendo o número de cadelas, principalmente. E este é um projeto que me recebeu quando cheguei, porque a oração lá, nesse tempo em que eu pensava em mudar radicalmente a minha vida e devolver para a sociedade um pouco, e eu pensei nas crianças e fico por aqui quando começam a implantar coisas que vão levar à morte, sem dúvida, eu fico triste. Eu pedia para trabalhar com crianças, e quando eu cheguei aqui, a Lilian, a irmã Lilian, ela tem esse trabalho que é feito no núcleo da Bom Jesus, na parte mais precária da Bom Jesus. Ela construiu uma cozinha, com, obviamente, a ajuda de alguns, uma igreja, e lá ela recebe as crianças no domingo pela manhã, com a ajuda nossa, minha e de alguns amigos, a Sheila também colabora. As crianças recebem roupas limpas e alimento, inclusive para levar para casa. Às vezes almoçam lá, às vezes... E com essas crianças, eu acho que eu mandei uma foto junto, tem um bolo escrito Feliz Aniversário em cima, que eu mesmo fiz com a ajuda, uma rápida ajuda da minha irmã. Eu fiz uma torta de uns 20 quilos, porque ficou meio abatumada, e levei lá para comer com essas crianças aí. E a elas, toda a minha oração, todo o meu clamor a Deus, para que no meio de toda essa vulnerabilidade elas consigam ser resistentes e tenham um futuro melhor do que eu tive. Projeto da vereadora Oliane Santos, condomínio. Eu me propunha, numa tarde da semana, construir casinha junto com o pessoal da equipe dela, lá do gabinete, e a gente espalhou pela cidade aí, eles continuam espalhando, continuam trabalhando, e é muito legal fazer. Esse foi o Natal das Crianças. Alô, Rose, minha amiga Rose, não falei dela ainda, e já devia ter falado, porque quando grito... por socorro, vem basicamente as mesmas pessoas. Com o passar do tempo, a gente vai conseguindo mais pessoas que colaboram. Mas nesse momento aqui, saiu uma matéria no Diário Gaúcho, que a repórter salientou o dia do meu aniversário. Ela fez um convite para o meu aniversário, que era no aniversário do Volmir Melo, do Miro, lá do Algarve, e que, como presente de aniversário, ele queria doações de doces, balas, salgados e refrigerante para fazer uma festa para as crianças. Cara, enchi minha garagem, ela encheu. Nós ficamos com um pãozinho dentro do freezer uns 6 meses, de tanto pão que veio. Eu fui fazer sopa no inverno, eu fiz sopa no inverno seguinte a esse Natal aí, distribuindo sopa para a galera que mora na rua, coisa que eu adoro fazer.
com pães que eu ganhei, sobrou, e ela congelou lá no bar dela. Olha só. Aí também. Este foram poucos quilos, 100 e poucos quilos, que num encontro, nós temos um amigo que foi jogador profissional de futebol e hoje mora na Suíça. Ele foi jogar bola, ele fez a vida dele lá, e anualmente ele vem e reúne a galera, inclusive ele traz um chocolatinho suíço para cada um. Reúne ali 50, 60 pessoas, que ele paga a carne, cada um paga o que come, jogamos uma bola, e neste ano da pandemia, pós-pandemia, eu disse, galera, não custa nada cada um trazer um quilinho, e pronto, lá se foi abastecer a despensa da Lília lá na Bom Jesus. Foi muito show, futebol com arrecadação de alimento não tem melhor. Que legal. Esse é o projeto Tampetes, eu recolho quase todos os dias, alguém me chama, olha, tem aqui, eu vou correndo, busco, daí vou amontoando ali na casa do velho, o velho fica meio assustado, né, aqui não é depósito, o velho é meio xarope, assim, sabe, meio brabão, mas daí eu vou dizendo que eu pego depois, e semanalmente, hoje eu fiz uma viagem, eu levo lá para o galpão da Oliane, onde a galera separa por cores para que ela seja melhor avaliada e transforme em castração de cães e gatos em vulnerabilidade. Não só de rua, mas de pessoas que também não têm condições de fazer o procedimento. Perfeito. Esta é o canto da Lilian lá na Bom Jesus, onde eu estava levando as doações. Nesse dia foi os pães, foi o cachorro-quente. E as crianças já estavam na fila ali. Que legal. Esse sítio eu fui levar uns cães de uma protetora que acumulava bichos e veio a falecer aqui na nossa cidade, e ficaram 60 cães. Beijo, Arthur, um amigo nosso aqui que comprou a briga com a minha irmã, e basicamente os dois conseguiram distribuir os mais 50 cães que essa senhora acumulava. E neste sítio eu fui levar 2 cães lá no extremo sul de Porto Alegre, e conforme o meu carro ia se aproximando da porteira, eles iam chegando. Ela tem 400 cães lá, tudo super bem cuidados, limpos e alimentados. Incrível. Minha irmã Vilma e a nossa protetora, hoje vereadora Oliane Santos, entregando essa cadela. Acho que nós levamos em Guaíba. Vilma pode dizer, não lembro dela. Bem. Vamos ver mais aqui. Isso aí elas me tiravam de dentro de casa. Eu sou um cara que, se não estou trabalhando, eu estou em casa, né? E aí, como elas sabiam disso, elas me exploravam. Aí era um domingo que elas foram... Em Canoas, a minha irmã disse que nós... aquela cadela foi a que deu a maior sorte do mundo. Falamos nela ontem com alguém, que essa cadela saiu dali, meu Deus, de uma precariedade e foi para uma casa super luxuosa. A mulher adotou. Aqui nós estamos transportando umas casinhas aí, num domingo. Que legal. Aí mais um. Esse certamente está indo para alguma adoção que eu me propus a levar. Era a pandemia. Aí estou eu tirando a fantasia de cachorro. Eu também quis dar uma palhinha que era eu, quis me aparecer um pouquinho, porque eu passei o dia todo dentro daquele troço ali. Muito bom, muito bom. Tampinhas. E a minha bandeira brasileira, eu tenho um amor por essas cores, eu tenho um amor por esse país. Eu sou hoje um patriota, um cara mais conservador de costumes, hoje, vamos esclarecer bem, e essa bandeira ela fica no meu porta-malas. Então, como eu trabalho de Uber, a cada passageiro que necessita do porta-mala vai ter que vê-la. E nesse momento aí eu fiz essa foto por causa das tampinhas que eu estava arrecadando. Perfeito. Aí tá a bandeira de novo, isso é lá na casa de recuperação, acho que dias antes de eu vir embora. Uhum. Salve a doutora Branca. Muito bem. E aqui, nosso trabalho, nosso amigo Denise, mais 400 cachorros no sítio.
Tem pessoal lá em Sapucaia também, a Joana está falando que faz isso aí também, faz esse trabalho. Essa turma aí é a turma da festa do aniversário. Nós temos o Chaves aqui, um abraço, Joel, um abraço, possivelmente esteja aí, te manifeste, porque é sempre bom te ter do lado. Ele se fantasia de Chaves, se fantasiava, agora a gente anda muito sem tempo, né? E o palhaço Firulito, que é cria do Leopoldini, nós viemos nos encontrar em Alvorada, ele convertido, ele vivendo uma nova vida, eu vivendo uma nova vida, e aí a Rose está bem na esquerda ali, está ao lado da Chiquinha, e a gente montou essa turma aí para alegrar as crianças que subiram da vila para comer um cachorro-quente com a gente. Que legal. Agora entramos naquela parte em que o coração pula, sabe, assim, para quem está olhando para a câmera, à esquerda é a Marcela, a filha da minha irmã Cleidan, e à direita a Andressa, filha do meu irmão Hermes. Hoje a Marcela talvez faça 30, ela é de 92, possivelmente 30 anos esse ano, e a Andressa já deve ter uns 32. Então elas acompanharam tudo isso. E ter elas na mesa ou ao lado aos domingos é fantástico, meu. Isso aí não existe nenhuma grana no mundo que me faça voltar atrás e querer olhar com os olhos que eu olhava a vida ao longo desses 25 anos aí de perdição. E esse aí é o patriarca, né, meu? O que ele foi ou deixou de ser, o que ele fez ou deixou de fazer, essas coisas para mim não me importam mais. Então, hoje, como é dia do filho, e a minha proximidade dos meus filhos ela é menor do que a minha proximidade com o meu pai, eu estou tentando primeiro ser o filho. E quem sabe um dia eu possa ser o pai e dar orgulho a eles e admiração. Por enquanto, eu sou o filho e ele está aí com 85 anos. Se é merecedor ou não de qualquer coisa, ele que vai se tratar com Deus. Enquanto eu estiver aqui e puder fazer o melhor para ele, eu vou fazer. Perfeito. Minha irmã Vilma, que estava a falar aí, a Vilma é foda. A Vilma eu vou ter que falar. A Vilma com 14 anos, talvez, nós paupérrimos na cidade de Passo Fundo, passando fome, frio e etc. Ela pegou as coisinhas dela numa oportunidade com a madrinha, que era irmã da minha mãe, e veio a Porto Alegre. E anos depois foi nos buscar para nos dar melhor condição de vida, poder fazer 3 refeições por dia, apresentar para minha mãe a televisão, a máquina de lavar, que eu lembro com nitidez quando ela comprou a primeira frigideira para minha mãe. E comendo para variar. Isso aí, sempre. Não sei como pode ser tão magra, mas Vilma, te amo de coração. Muito, muito, muito. Muito bem. Essas foram algumas lembranças tuas. E como não apareceu e eu preciso falar da Cleida, é imprescindível que eu fale da Cleida, porque a mãe se foi e ela ficou. Ela foi muito importante em todo o processo de recuperação meu, mas também lá na infância, porque era a minha dupla do taco, do futebol, da bolita, porque ela tinha sempre a missão de cuidar do irmão. E foi assim ao longo da vida. Ela me visitou lá naquele lugar, ela, quando voltei, confiou de novo em mim, me deu a oportunidade de morar na casa dela, de usar o carro dela, e hoje toda a adoração é ela. Volmir, assim, a tua história é espetacular, mas eu sou, por questão de ofício, eu preciso, então, fazer o resumo, para a gente entender o teu trabalho. Tu tem uma história, eu vou voltar a repetir, uma história de superação, né? Tu entrou para o mundo, conseguiu sair dele, e hoje tu devolve toda essa oportunidade que te deram, que Deus te deu, que os amigos te deram de voltar para a vida, e tu retribui ajudando pessoas, crianças e os petzinhos aí, né? Então, resume para mim aí todas as tuas atividades, para as pessoas saberem
o que tu faz. E outra, tu tem um projeto aí, que eu sei que tu tem um projeto para logo seguido, então vamos falar dele também. Começando no projeto ali, a gente, nesse tempo em que se reformulava e tentava se projetar um novo caminho e etc., a gente teve muito tempo vago numa casa de recuperação, onde entra e saem drogados, os dependentes químicos, todos os dias, e eles caem, eles voltam, e eles estão e não estão. Ali existem regras, e a pessoa que leva a sério essas regras, ela tem mais possibilidade de sair para fora e vencer o vício, vencer essa batalha. E como a decisão já tinha sido tomada antes de ir, e eu ia aproveitar esse tempo, e eu ia buscar o meu espiritual primeiro, mas depois todo o resto, eu aproveitei o tempo vago para escrever. E hoje a gente tem aí cada detalhe de cada dia naquele lugar e de tudo que passamos. E eu parei de escrever em 2000, não de escrever em 2008, mas de escrever a história. Eu parei de escrever em 2008, quando a mãe faleceu, e a caneta não foi. Eu tentei algumas vezes voltar e não consegui. E agora, recentemente, aí, nesse contato com a Sheila e vendo a possibilidade da gente concluir essa história aí, e encapar ela e tentar buscar um recurso para converter em doações aí para os mais vulneráveis, ele deve ficar pronto esse final de ano. Mas esse projeto, o Caminho Seguro, ele vai além do livro. Ele tem muita coisa que eu gostaria de fazer, e certamente farei, porque pela fé e coragem e motivação e etc., eu vou continuar lutando, que é, no mínimo, uma cozinha comunitária aí para a nossa parte mais precária da cidade, e junto com o alimento, alimentar também as crianças espiritualmente, aí, com uma palavra de fé, uma palavra de incentivo, uma palavra que certamente flui do meu livro sagrado, que é a Bíblia. Não tenho vínculo com igrejas hoje. A minha decisão em 2018 estava direcionada a transformar a minha igreja na rua, que o meu dízimo fosse entregue na rua, que tudo o que eu conseguisse fazer para a sociedade, principalmente para essa parte mais carente, eu faria. E isso eu venho fazendo muito vagarosamente, porque a condição monetária assim me oferece, né? Mas eu estou aos poucos buscando recursos com a galera que pode, com os amigos, e certamente aí para o ano que vem nós vamos ter, sem dúvida, alguma coisa para oferecer a mais para a sociedade carente do nosso município, que é um município pobre, um município que falta muito na educação, na segurança, nessas áreas mais específicas, e também na causa animal, que eu sou um ativista aí por amor, mas que, se a iniciativa privada colaborar, eu acho que a gente consegue, daqui um pouco, oprimir o poder público a fazer alguma coisa específica para as crianças. Esse é um desejo do meu coração, já está no projeto e já está na mão de Deus. Ter conscientização, né? Eleições estão aí. Volmir. E os dias são preocupantes, né? Os dias são tensos. É uma TPM geral, principalmente para aquelas pessoas que se preocupam realmente com o futuro.
não com a vaidade, porque eu conheço, infelizmente, e tenho como amigos pessoas que não admitem estarem torcendo para o lado errado por pura vaidade. É uma coisa inacreditável, uma coisa que a gente sente na alma da pessoa, nos olhos da pessoa, no tremor da pessoa, porque ela não admite que está torcendo para o lado errado. Ela prefere continuar errada, incentivando outras pessoas ao erro, porque assumiu há um tempo atrás a condição de via, né? Coisa que eu não tenho nada a ver, mas que afirmo que não tenho mais compromisso com o erro e que sei exatamente aonde se pode mudar as coisas. Se a gente vai mudar ou não, é uma coisa, porque o meu temor maior, e hoje eu fiz um comentário que talvez não foi bem recebido, mas eu fiz um comentário que o meu medo maior hoje é que sejamos a maioria de idiotas. Vomir. Isso já saiu do âmbito político. Isso é a luta do bem contra o mal e me prove o contrário. É literalmente a luta do bem com fatos, né? Porque contra fatos não há argumentos. Pode até argumentar, mas não me convence. Eu queria te propor uma reflexão agora que a gente está chegando no final do nosso bate-papo. Perfeito. Ficar horas conversando aqui, porque tem muita história bonita para contar. E te confesso que me emocionei muito, muito mesmo, porque quando se trata de criança, não dá, né? Não tem como. Não tem como. Bom, mas eu... Pode falar. Eu queria te pedir uma reflexão. Tu olha para o teu passado, para a tua vida, e reflete, pensa assim, tudo que eu fiz até agora, o que eu vou projetar de tudo isso para o futuro? Porque tu já tem uma história muito bonita, uma história de superação, uma história que faz o bem para as pessoas a todo momento, né? Tu é a prova viva de que esse mundo tem jeito, né? E se te convidar para uma missão maior do que essa ainda aí? Eu tenho um ditado que eu venho trazendo nesses 4 anos de retorno aí. Me digas com quem andas que eu vou te dizer se eu vou junto ou não. Muito bom. Muito bom. E quanto aos planos para o futuro, cara, se eu conseguir me manter nesse equilíbrio emocional que eu adquiro espiritualmente e lúcido, já está ótimo. Agora, projetos não vão faltar. Porque assim, eu consigo hoje, eu absorvo muito quando as pessoas dizem assim, cara, eu não tenho o português correto, eu muitas vezes não consigo me expressar, mas como decorrência desses 25 anos de consumo e nos últimos 15, num consumo excessivo de drogas, de álcool, eu ainda consegui buscar a minha lucidez, isso para mim é gratificante, e com essa lucidez, tendo a experiência que tive, vivendo e não ouvindo como se ouve, nem vendo, vivendo as coisas, eu tenho certeza que eu posso somar. E se vier ao meu encontro o projeto, seja ele do tamanho que for, que eu sentir paz no coração e ver que isso é feito para que a nova geração não pereça por falta de conhecimento, de instrução, eu farei. Perfeito. Vomir, queria te agradecer imensamente mesmo. Eu quero te agradecer a oportunidade de ter te conhecido, queria agradecer a Sheila por ter proporcionado isso, tá? Quero deixar um convite aqui no ar já, para que a gente possa bater um papo logo mais adiante, aí, daqui a alguns meses, conversar de novo, para te falar como é que estão os teus projetos, como é que está o teu livro, né? Vamos fazer o lançamento do teu livro aqui nos Meus Amigos também. Vamos, sem dúvida.
E assim, a gente vai ter um canal de comunicação, nós vamos nos comunicar seguidamente, eu quero saber de tudo. Quero saber de tudo que tu está fazendo aí, para que a gente a tua história seja uma ferramenta, uma mola de multiplicação. É para isso que a gente põe a cara aqui, isso não tem mérito nenhum, nem demérito, eu não tenho problema nenhum, eu tenho certeza que a minha família, que são as pessoas que mais me importam, não tem problema nenhum em relação a eu falar o que se passou, porque para mim e para nós o que importa é daqui para frente, e essa questão de agradecimento, em hipótese alguma, a gratidão ela vai daqui também. Eu te agradeço muito por essa oportunidade. Eu tenho certeza que meus amigos que estão vendo o que eu realmente sou. Muitas vezes aí eu já ouvi que eu sou ruim, porque se eu cravar o pé e disser não ou disser sim, aquilo não vai mudar, porque já foi pensado antes, porque já foi pré-estabelecido, porque eu tenho a minha dependência química, que eu vou tratar até o último dia da minha vida. Sim. Então, tudo que eu puder fazer, e vai ser um prazer enorme fazer alguma coisa junto contigo, e tenho certeza que a gente vai colher frutos disso. Muito obrigado, Romeu. Obrigado mesmo. Um abraço para a Sheila, um abraço para todos que participaram aqui, todas as pessoas que mandaram mensagem, todo mundo contribuiu um pouquinho, e se Deus quiser a gente se encontra numa próxima oportunidade aí. Um grande abraço. Romeu. Vamos sim. Um abraço. Certamente iremos. Pessoalmente, na próxima, pessoalmente. Pessoalmente. Tá certo? Um abraço.